tanto asteroides quanto cometas de corpos pequenos, né, do sistema solar. Faz acompanhamento deles que tem alguma probabilidade de colisão. Então, quem quiser ir ver, tem um site chamado CNEOS, CNEOS, do JPL, escreve CNEOS JPL no Google. Deixa aí na descrição, ou num card, né, vocês colocam. E pode acompanhar todos os objetos que têm um potencial de colidir com a Terra. Spoiler, nenhum deles tem uma chance significativa de colisão com a Terra. Então a gente está livre de colisão pelo horizonte próximo. Isso. Perfeito. E 3 e Atlas, por quê? Porque a gente está ali o tempo inteiro observando para ver esses cometas. E ele é o terceiro cometa que é detectado, que é interestelar, ou seja, que veio de fora do sistema solar. Então, por ele ser o terceiro detectado, é 3. E quem encontrou ele? Então, normalmente, ele vai receber o nome da pessoa ou do experimento que detectou. Então, o Oumuamua foi o experimento Oumuamua. E, então, o Borovsky foi o outro, Borisov, foi quem descobriu o outro. E esse é o sistema Atlas, que são telescópios que estão no deserto do Chile e que ficam procurando objetos no espaço. Então, 3, porque ele é o terceiro objeto interestelar, I, porque é interestelar, e Atlas, porque Atlas é o sistema que detectou. O I porque é interestelar, porque né? é interestelar. Então já é uma indicação. E aí uma outra coisa que eu acho que vale também jogar aqui para vocês de perguntas é o seguinte. Acho que a gente já disse aqui, acho que já deixou claro do porquê que ele é, então, interestelar, ou seja, por que de fato ele vem de fora, ele está numa trajetória hiperbólica. Só que o pessoal discute muito cara, é muito importante a gente colocar isso porque tem muito canal que é dito de divulgação, o Meteoro lá não sei do que, né? Tem uns canalzinhos bem bizarros aí, que ficam fazendo afirmações contundentes dizendo que a probabilidade de ser artificial é muito grande por conta de algumas anomalias que se encontram neles. Então, tipo, concentração de dióxido de carbono, uma quantidade de níquel, concentração de níquel além do comum em comparação à quantidade de ferro. Tem gente que fala de correção de trajetória, uma coisa que eu sei que não faz sentido nenhum. Então, mas, cara, isso é uma coisa que está difundindo muito. Então, acho que é legal vocês falarem sobre isso também. Tá, antes disso, eu só vou dizer que a distância, ele nem vai passar perto daqui da Terra. De quem ele vai passar mais perto ali é Marte e Júpiter, e ainda assim é tipo da ordem de 230 milhões de quilômetros. Então é distante pra caramba, que a gente não vai nem enxergar nada disso, tá? Sobre a interferência de órbitas, daí eu vou deixar para ele falar, porque quando o cometa está atravessando, ele também vai sentir os outros objetos que estão no sistema solar. Então, isso pode fazer, ou de alguma forma, dar uma perturbada na órbita do 3A. Estou errada? Estou certa? O que eu acredito que seja mais preponderante no caso desse cometa é justamente o que a gente está falando desses materiais voláteis, né? Que eles começam a evaporar assim que vão se aproximando do Sol. E como a Cláudia falou, eu interrompi ela na hora, né? Falei, atua como se fosse um propulsor. Um propulsor nada mais é do que expelir gás a alta velocidade para alterar a órbita de uma espaçonave. É como uma bomba dentro do corpo dele. Então, quando o aquecimento derrete e atinge, chega nesse ponto... Sim, claro. Aí, posso dar meus 2 centavos de física? Sim. Diretamente relacionado, isso está diretamente relacionado a uma coisa que a gente chama de conservação de momento linear. O que acontece? Como é que funciona um foguete, meu querido? Um foguete, ele voa por quê? Porque você ejeta material combustível e faz com que ele suba, certo? Beleza? Então, como ele falou, questão de propulsor. Uma coisa muito curiosa, se você tem uns videozinhos que tem na internet lá lá na ISS, por exemplo, o cara vai lá, tá com uma bolinha de basquete e ele joga a bola de basquete para frente e ele vai automaticamente para trás porque o momento linear daquele sistema tem que se conservar. Então a mesma coisa acontece. Cara, fez cair a ficha total. Então por isso que uma vez que o bicho está injetando matéria, claramente ele vai mudar o valor da sua velocidade na trajetória porque ele está ficando mais leve, com menos matéria, conservação de momento linear. Pode continuar, desculpa. Isso daí é até interessante, né? Porque a gente que trabalha com satélite, a gente às vezes precisa fazer manobra e acho que até essa semana a gente participou de algumas reuniões. Gente, o Rodolfo trabalha comigo.
Então, aí a gente estava falando a respeito de manobras mesmo de satélite, e tem isso, né? Quando a gente vai fazer manobra, a gente vai ter perda de combustível, vai alterar o peso do próprio satélite, vai alterar tudo ali, né? Então, quando liga um propulsor, você tem a queima de combustível, e é a mesma coisa que está acontecendo no 3 Atlas, por exemplo. Sim. Mas não significa que ele é uma nave, tá? Não, a mudança de massa também tem o seu fator, mas o que é preponderante ali é realmente, como o César falou, a conservação do momento linear, ou se quiser pensar de uma forma diferente, a terceira lei de Newton, né? Para toda ação há uma reação. Tem até uma cena muito famosa do Interestelar, né? Que o diretor coloca de uma forma até poética, né? Que para ir, eu não lembro, vou citar aqui de cabeça, não lembro ao certo, mas que para ir para frente você tem que deixar uma coisa para trás, né? Ele poetiza a terceira lei de Newton. Então é basicamente isso, é a terceira lei de Newton. Por um satélite alterar sua trajetória, sua órbita, fazer uma correção de órbita, como a gente faz lá no centro de controle, ele precisa expelir materiais do combustível dele a alta velocidade, né? Então, esses materiais expelidos saem com uma determinada força, para isso tem uma reação, que é empurrar a espaçonave. Da mesma forma acontece com o cometa, mas não significa que ele seja uma espaçonave. Significa que tem materiais que vão sublimar, vão ser ejetados e vão fazer uma força contrária ao cometa. Isso que você está falando é maravilhoso, porque, tipo, trata-se de um sistema, pessoal, que é extremamente complexo. Extremamente complexo. Ou seja, você vê, tem ejeção de material, o que vai fazer com que a velocidade na trajetória modifique. Ou seja, não é ninguém fazendo nada demais dentro da nave, de uma nave. Outra coisa também que torna o sistema ainda mais complexo, e é por isso, aí você me confirma se eu não estiver falando bobagem, é por isso que você, é muito difícil você fazer você consegue ter uma provável trajetória, porque, tipo, existem interferências gravitacionais de todo lado. Sim. Correto? Não, mesmo para espaçonaves. Eu já falei bastante disso com a Cláudia, o que a gente faz a gente faz um gerenciamento de incertezas. Né? Sim. Tanto como engenheiro, e um astrônomo também não é diferente, quando ele vai usou lá o radiotelescópio dele para tentar medir a posição e velocidade do cometa. Tem uma certa incerteza inerente ao instrumento. Sei lá, qualquer medição que você faz tem uma incerteza ali. Você não vai conseguir medir exatamente o que está acontecendo. Isso, quando você propaga no tempo, tende a aumentar o que a gente chama elipse de incertezas, né? Um termo técnico, mas é basicamente só dizer que a incerteza está crescendo e se expandindo, certo? Então, quando o astrônomo faz essa predição, por todas as limitações inerentes de instrumentos, de modelos que a gente usa, a gente não consegue uma previsão exata. E conforme o tempo mais passa nessa previsão, nessa propagação que a gente chama, a incerteza vai crescendo, né? Então, o que acontece é isso. Mas eu garanto para todo mundo que, comparado ao tamanho do sistema solar, a incerteza é pequena e jamais vai se aproximar da Terra. Jamais vai se aproximar da Terra. E com relação aos elementos químicos... Isso que eu ia perguntar para você, inclusive. Então, não tem como você determinar quais elementos químicos vão estar dentro do corpo, porque, primeiro, ele é um objeto interestelar. Então, inclusive, é interessante estudar isso, porque o que ele tiver, ele está trazendo uma história junto com ele do que está acontecendo fora do sistema solar. Ele está falando de outra formação, de outro sistema. E essa é a coisa mais maravilhosa que o 3D Atlas pode trazer para a gente, que é a informação de como esses compostos estão fora do sistema. E aí a gente poder especular de que forma a vida pode estar sendo construída fora do sistema solar. E aí você vai juntar com outros tipos de observação, com alguns telescópios que observam exoplanetas, e vão fazer ali, né, também determinar quais são os elementos químicos e assim. Uma coisa bem interessante, eu até cheguei a mandar para a Cláudia, é um artigo que ainda não foi publicado, não passou pela revisão de pares, que é muito importante para o fazer científico, mas é um artigo que está público para depois, né, ser avaliado. Estimando a possibilidade de outras espaçonaves que já estão no seu caminho, aos seus objetivos, né, que são outros corpos do sistema solar, passarem pelos resíduos da pluma desse cometa e usar os instrumentos que estão equipados nessas espaçonaves para fazer algum tipo de medição, tentar medir, né? Uma bastante famosa que pode fazer isso, e tem um instrumento capaz de tentar fazer alguma medição, é a Europa Clipper, né? Que está indo para a Europa, uma lua de Júpiter, e segundo a estimativa desse artigo, não foi revisado por pares, né? Ela vai pode ser que ela passe pelos resíduos da pluma desse cometa, e usando um equipamento que ela tem a bordo, que eu já não me lembro qual é exatamente, ela pode medir os íons ejetados dessa cauda e talvez ter alguma noção de como
algum indício de como é a composição desse objeto, Legal. enfim. E será que seria possível a gente mandar alguma missão para tentar interceptar um cometa? Eu acho que com essa velocidade que ele está é impossível, mas